Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira e hoje é dia de ciências. Vamos a mais uma revisão? E para dar início à nossa revisão, vamos começar falando das fases da vida. Desde o dia em que nascemos, nosso corpo passa por várias transformações. E essas transformações são chamadas de fases. Desde bebezinho, quando aprendemos a andar, quando nos tornamos adolescentes e depois adultos e idosos. Isso são as fases da vida. E essas transformações são as transformações por quais passam o nosso corpo. Vamos falar de corpo, do corpo humano? O corpo humano, ele é dividido em cabeça, tronco e membros. Temos os membros superiores, que são aqueles que ficam na parte de cima. Superior, de cima, que são os braços e as mãos. E nós temos os membros inferiores, que são as pernas e os pés. Certinho? Joinha? Então o corpo é dividido em cabeça, tronco e membros. Vocês estão lembrados da musiquinha? Pois é, essa mesmo que cantamos. Cabeça, corpo e membros. Para manter o corpo de pé, para dar sustentação ao nosso corpo, porque senão caímos, nós temos o esqueleto. Então, dentro do nosso corpo, nós temos o esqueleto. Então, se a tia perguntar o que dá sustentação ao corpo, muito bem. Se você respondeu o esqueleto, está certinho. O esqueleto. O esqueleto. O esqueleto dá sustentação ao nosso corpo, certo? É o que nos mantém firmes. Vamos mudar de conteúdo dentro da mesma matéria? Vamos falar sobre as plantas? Sim, as plantas, o reino vegetal. Todo mundo sabe que um vegetal e uma plantinha, né? Um vegetal, o que ele precisa para se desenvolver saudável? Ele precisa de água, de uma terra apropriada, ou seja, o solo não pode estar poluído. Falamos muito em poluição das águas, mas a poluição também está presente no solo e temos que cuidar disso. Isso é uma responsabilidade nossa. Então a plantinha precisa de um solo apropriado para crescer, que não esteja poluído. Ela precisa de água, ela precisa de luz e ela precisa do calor, né? Quando a gente fala em luz, a gente pensa no calor do sol, certo? Para que ela produza o seu próprio alimento. Afinal de contas, a planta não sai simplesmente para se alimentar, certo? Ela produz o seu próprio alimento. Tia, mas e as plantas carnívoras? Me fizeram essa pergunta. Bom, essas plantas, elas geralmente nascem em solo pobre, em solo que não é rico em nutrientes, num solo que não é bom. Então essas plantinhas, elas necessitam capturar insetos. Elas não comem pessoas, elas comem insetos. E desses insetos, elas tiram o restante do nutriente que elas precisam para crescer forte. Certinho? Pergunta respondida. Uma plantinha, ela também tem suas divisões. Nós temos a raiz, que retira a água e os nutrientes do solo. Por isso é importante o solo não estar poluído. A raiz, ela puxa os nutrientes e a água do solo. O caule, né, que é o tronco da planta, ela transporta esses nutrientes para o restante da planta, para as folhas, para as flores, para os frutos. Bom, vamos falar sobre as flores. As flores, elas são o órgão reprodutor da planta, certo? E nós temos também as folhas. As folhas, elas são responsáveis por capturar aquela luzinha do sol e fazer a fotossíntese, o que dá coloração verde às plantinhas. Nós temos também o fruto. Dentro do fruto, nós temos as sementes. A flor, ela depois produz o fruto. E dentro do fruto, nós temos as sementes. E essas sementes, quando são plantadas, ou até mesmo transportadas através de passarinhos, quando eles comem a frutinha e levam essas sementes e deixam cair,
dão origem a uma nova planta. Certinho? Joinha? Então, as partes da planta são raiz, tronco, folha, flores e frutos. Certinho? Joinha? Vamos ver um vídeo explicativo? Vem comigo. Partes das plantas e suas funções. Raiz. Absorve água e sais minerais do solo. Fixa a planta ao solo. Caule. Sustenta os galhos, as folhas e os frutos. Transporta a seiva para todas as partes da planta. Folhas. Por meio delas, as plantas respiram, responsáveis pela fotossíntese. Flores. São responsáveis pela reprodução, e a parte que tem pólen é que vai virar o fruto. Frutos. Protegem as sementes. Sementes. Dão origem a novas plantas. Espero que vocês tenham gostado dessa revisão de ciências. Olha, tá super fácil. Lembrando que é através das revisões que serão feitas as avaliações. Então, foco nos vídeos, foco no exercício que a tia vai colocar abaixo, pois ele é a base da avaliação do nosso segundo bimestre. Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.